A Segunda Guerra Mundial. O legado. Legado político e econômico da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha teve o país dividido em República Democrática Alemã, com o regime socialista, e a República Federal Alemã, que continuou a ser capitalista. São assinados os acordos de paz com os países que formavam o eixo, a Itália, Bulgária, Finlândia, Hungria e Romênia, e logo depois, Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia depõem a monarquia e substituem pelo regime republicano. Entre as potências mundiais, surgem depois da Segunda Guerra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, como as novas potências do mundo. Cada uma defendendo seu sistema político e econômico, os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Com isso, o mundo dividiu-se entre alinhados dos Estados Unidos ou alinhados à União Soviética, onde juntos eles começaram a procurar por aliados e iniciando a corrida armamentista com a multiplicação de armamentos atômicos em ambos os lados, criando assim a Guerra Fria. Surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas, como organização internacional responsável por mediar conflitos entre países e disseminar a cultura da paz entre as nações. Outro legado importante também, que no pós-guerra se iniciou o esfacelamento dos grandes impérios coloniais, principalmente com a perda do poderio de duas grandes potências antes da Segunda Guerra, como a França e a Inglaterra. O legado tecnológico da Segunda Guerra Mundial. Durante as guerras, muitos pesquisadores se dedicaram ao desenvolvimento e à produção de equipamentos para fins bélicos. No final do conflito, as tecnologias deixaram os quartéis e campos de batalha e vieram a ser utilizadas para fins pacíficos no ambiente civil. Consequentemente, muitas tecnologias foram desenvolvidas ou melhoradas e utilizadas no nosso cotidiano até os dias atuais. Dentre as muitas e muitas tecnologias desenvolvidas durante a Segunda Guerra, podemos observar algumas tecnologias originadas da Segunda Guerra. Observe. Final dos líderes das principais potências do eixo. Benito Mussolini, ditador italiano, foi capturado e morto na Itália em 28 de abril de 1945 por partisãos italianos antifascistas. Adolf Hitler. Após a invasão soviética em Berlim, o ditador alemão suicidou em seu bunker em 30 de abril de 1945. Ediki Tojo, primeiro-ministro do Japão Imperial. Após o conflito foi preso, julgado e condenado à morte pelos crimes de guerra de seu país. Foi executado e enforcado em 23 de dezembro de 1948. Final dos líderes das principais potências aliadas. Charles de Gaulle. Após a libertação da França, de Gaulle tornou-se o primeiro-ministro do governo provisório francês, renunciando em 1946 devido a conflitos políticos. Após a guerra, fundou seu próprio partido político, o RPF, Rassemblement du Peuple Français.
Durante a crise de maio de 1946, foi escolhido pela Assembleia Nacional Francesa para voltar ao poder como primeiro-ministro. De Gaulle liderou a redação de uma nova Constituição, fundando a Quinta República Francesa, e foi eleito presidente da França com o mandato de 1959 a 1969. Charles de Gaulle faleceu em 9 de novembro de 1970, na cidade de Colombier-les-Deux-Églises. Winston Churchill. Apesar da vitória da Segunda Guerra Mundial, Churchill perdeu as eleições de maio de 1945 para seu sucessor Clement Attlee, o qual se tornou o primeiro-ministro do Reino Unido. Em 1951, aos 76 anos de idade, Churchill voltou ao cargo de primeiro-ministro pela segunda vez, cumprindo seu mandato até 1955. Morreu em Hyde Park Gate, em Londres, em 24 de janeiro de 1965. Joseph Stalin. Stalin liderou a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, num mundo onde o Império Britânico entrou em declínio, deixando os Estados Unidos e a União Soviética como as potências mundiais dominantes. No período do pós-guerra, muitas vezes houve escassez de alimentos nas cidades soviéticas, e o povo soviético passou por uma grande fome de 1946 a 1947. As tensões entre a União Soviética e os ex-aliados da Segunda Guerra aumentaram, o que resultou na Guerra Fria. Em agosto de 1949, a primeira bomba atômica soviética foi testada com sucesso no deserto do Cazaquistão, e Stalin iniciou o aumento do exército soviético, que foi se expandindo de 3 milhões de soldados em 1949 para 6 milhões em 1953. Stalin morreu aos arredores de Moscou, em 5 de março de 1953. Harry Truman tornou-se presidente dos Estados Unidos em 12 de abril de 1945, após a morte de Roosevelt. Em sua presidência, os Estados Unidos terminaram a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, a tensão com a União Soviética cresceu, iniciando a Guerra Fria. Truman ajudou a fundação das Nações Unidas, emitiu a doutrina Truman contra o comunismo e aprovou o Plano Marshall de 12 bilhões de dólares para reconstruir a Europa. Ele supervisionou a Ponte Aérea de Berlim em 1948 e a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949. Truman imediatamente enviou tropas norte-americanas e conseguiu o apoio da ONU para iniciar a Guerra da Coreia. Seu mandato terminou em 1953 e ele faleceu em dezembro de 1972 em Kansas City. Getúlio Vargas. No final de 1945, Getúlio Vargas é afastado da presidência e nas eleições desse ano tornou-se senador. Chega-se ao fim a era Vargas, mas não o fim de Getúlio, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. O presidente eleito Getúlio Vargas governou o Brasil por 3 anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, quando ele se suicidou com um tiro no coração. Em seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas.
Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa da rosa. Rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Na rosa radioativa, estúpida, inválida. Da rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.